Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar. Seja bem-vindo, você que está se unindo conosco nesta corrente, nesta rede de oração, nesta rede de vibrações iluminadas pela palavra amorosa do nosso Mestre, Senhor Jesus. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no lar e no coração. É um momento importante para nós que buscamos nos fortalecer. Buscamos luz, buscamos entendimento das palavras de vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a toda a humanidade e que os emissários do Cristo estão encarregados em disseminar, espalhar, distribuir em todo o planeta Terra, para que a ninguém falte esta mensagem da Boa Nova. E por isso, nós aqui estamos, procurando aproveitar a mensagem da doutrina espírita, revivendo
a mensagem do Evangelho de Jesus na sua maior pureza. E o culto do Evangelho no lar é o momento especial que nós reservamos nas nossas atividades do cotidiano para refletirmos um pouco, para buscar esse alimento espiritual, acender essa luz em nosso lar. E por isso, vamos aproveitar bem esses momentos, na certeza de que os trabalhadores da seara de nosso Senhor estão junto conosco. Anjos guardiães, mentores espirituais, espíritos familiares e, com certeza, irmãos sofredores em busca de socorro. Porque o culto do Evangelho no lar é um pronto socorro. Os espíritos encarregados de resgatar os irmãos sofredores encontram o ambiente favorável nesses momentos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, confiemos na providência divina. O nosso tratamento espiritual, para nós que estamos aqui encarnados, é importantíssimo. E também estaremos compartilhando com os irmãos sofredores, tanto encarnados como também os desencarnados. Essas energias, esse remédio espiritual e o ambiente favorável para o trabalho dos bons espíritos junto de nós. Vamos lembrar mais uma vez que poderemos utilizar um copo com água, uma jarra, para que a espiritualidade maior traga também fluidos das esferas superiores, de acordo com o nosso tratamento individual. Cada um de nós receberemos aquele medicamento conforme a misericórdia nos permite receber. E então, a nossa oração, em nome de Deus, em nome de Jesus, envolvendo esses irmãos sofredores. Todos eles que nós conhecemos, que nós desejamos auxiliar. Vamos então elevarmos pensamentos e sentimentos ao nosso Criador, nosso Pai amantíssimo, e ao amoroso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Divino amigo Jesus, estamos felizes por mais um encontro neste aprendizado, nesta busca para o nosso entendimento, nosso esclarecimento e nos fortalecer para darmos prosseguimento às nossas atividades, nas experiências diárias e evoluir conforme a nossa consciência vá nos apontando o caminho. Mas para isso, divino amigo, nós te pedimos que nos ajude na nossa imperfeição, no nosso apego às coisas do mundo físico, porque sabemos que trazemos muitas dificuldades no nosso mundo íntimo. Mas com a tua bênção, com a tua luz, esse acréscimo de misericórdia será para nós
a ajuda para nos reerguermos. Ampara-nos, Senhor, que a tua luz permaneça junto de cada um de nós, onde nós estivermos. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. E nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 4, Missão dos Espíritas. Está na Instrução dos Espíritos. Vocês ainda não percebem que está se formando a tempestade que há de varrer o velho mundo e engolir do nada todas as iniquidades terrenas? Ah, bendigam ao Senhor, vocês que depositaram a fé na sua soberana justiça e que, como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, vão pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham eles cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provações terrestres. Não temais, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Vocês são os eleitos de Deus. Vão e preguem a palavra divina. Chegou a hora em que, pela propagação dessa palavra, vocês precisam sacrificar os seus hábitos, seus trabalhos, suas ocupações fúteis. Vão e preguem. Os espíritos do alto estão com vocês. Com certeza, falarão a pessoas que não vão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz as convida constantemente à abnegação. Preguem o desinteresse aos avaros, a abstinência aos devastos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem o sei, mas não importa. É preciso regar com os seus suores o terreno em que vocês devem semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Vão e preguem. Sim, vocês todos, homens e mulheres de boa fé, que acreditam na sua inferioridade em relação aos mundos espalhados no infinito, partam em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Vão e derrubem esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais atrevido. Vão
pois Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e vocês falarão como nenhum orador fala. Vão e preguem, e as populações atentas acolherão, com a felicidade, as palavras de consolação e de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as ciladas que serão armadas no caminho de vocês? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Vão homens grandiosos perante Deus, e que, mais felizes do que São Tomé, creem sem pedir para ver, e aceitam os fatos da mediunidade, mesmo quando não conseguido obtê-los pessoalmente. Vão, o Espírito de Deus os conduz. Então, marchem avante, falange imponente pela fé. Os grandes batalhões de incrédulos se desvanecerão diante de vocês como a bruma da manhã desvanece aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que transportará montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas do que as maiores montanhas jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Então sigam com coragem para derrubar esta montanha da iniquidade que as futuras gerações não devem conhecer senão na condição de lenda, assim como vocês só conhecem muito imperfeitamente o período anterior à civilização pagã. Sim, as agitações morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Vão, pois, e levem a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos instruídos que exigirão provas, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque é sobretudo entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, que vocês encontrarão fervor e fé. Vão, estes últimos receberão com hinos de ação de graças e cantando louvores a Deus a consolação santa que vocês levem até eles. E então se inclinarão e agradecerão pela parte que lhes toca nas misérias da terra. Que a sua falange se arme, então, de resolução e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. É preciso trabalhar. Vão e agradeçam a Deus pela tarefa gloriosa que Ele confiou a vocês. Mas lembrem-se que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Por isso, olhem para a sua rota e sigam o caminho da verdade.
pergunta: se muitos dos chamados para o Espiritismo se transviaram, por qual sinal devemos reconhecer aqueles que estão no bom caminho? Resposta: vocês irão reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vão reconhecê-los pelo número de aflitos aos quais eles levarem consolo. Vão reconhecê-los pelo amor deles ao próximo, pela abnegação e pelo desinteresse pessoal. Vocês vão reconhecê-los, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que o seguem... Dá licença, gente. Vocês vão reconhecê-los finalmente pelo triunfo de seus princípios. Porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem sua lei são os seus eleitos, e Deus lhes dará a vitória. Mas Ele anulará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um degrau para satisfazer a sua vaidade e sua ambição. Mensagem de Erasto, anjo guardião. Mensagem de Erasto, anjo guardião do médium. Na cidade de Paris, em 1863. Então, queridos irmãos, muito clara a mensagem. Nós, estudantes da doutrina espírita, nós que estamos envolvidos com estas mensagens libertadoras, precisamos estar atentos, porque não é somente um título de espírita que nós carregamos conosco. É uma honra para nós podermos estudar e divulgar a mensagem da doutrina espírita. Mas nós temos que observar as condições que os espíritos nos apontam para não falsearmos a mensagem do Evangelho de Jesus, como estamos vendo este espírito nos esclarecer. Erasto nos diz que muitos se transviaram. Com certeza, somos seres humanos, temos a nossa fragilidade. Mas a partir do momento em que abraçamos a causa de divulgar a mensagem pura do cristianismo, com essas luzes que a doutrina espírita nos oferece, nós estaremos tendo ao nosso lado esses missionários da luz para nos fortalecer na tarefa, no trabalho em que nos propomos a realizar. E então Erasto nos diz
que as línguas de fogo estarão sobre nossas cabeças. Lembramos aquela passagem do Pentecostes, quando narra o evangelista que essas línguas de fogo estavam sobre os apóstolos e cada um falava em determinado idioma de acordo com as pessoas que se reuniam ali, porque muitos tinham idiomas diferentes que se falava naquela região. Vinham gente de todas as partes. E essas línguas de fogo que nós entendemos, o fenômeno mediúnico sendo propagado naquele momento sob a égide dessas falanges trabalhadoras da seara de Jesus. E ainda hoje temos esse grande fenômeno se manifestar em todas as partes do planeta. E então é a mediunidade se fazendo como instrumento onde a providência divina usa para despertar consciências, para fazer o chamado. E nós, então, quando nos aproximamos do Evangelho de Jesus, temos esta inspiração conforme o nosso desejo, conforme a nossa disposição ao trabalho da Boa Nova. E nós estamos observando o que ele nos aconselha. Todos aqueles que sinceramente desejam divulgar as orientações que recebemos da doutrina espírita. A maioria de nós que estamos envolvidos com esse movimento de divulgação do Evangelho de Jesus, em algum momento nós passamos uma fase complicada na nossa vida, de desequilíbrio, de distúrbios, seja emocionais, espirituais, uma crise que nos fez voltar o pensamento para nós mesmos, para entendermos o que se passava. E muitas vezes são os fenômenos que a mediunidade provoca na nossa vida. Cada um com a intensidade que seja característico e necessário ao tipo de mediunidade que traz. Mas a maioria de nós tivemos uma fase crítica, onde fomos despertados pela luz da doutrina espírita. Por isso, hoje nós estamos estudando a doutrina espírita. E quantos irmãos estarão passando uma fase como esta, no momento em que vivemos? A família humana está enfrentando uma grande tribulação, um grande tormento. Os momentos das dores que Jesus faz no sermão profético. E então esses irmãos que não têm o conhecimento do Evangelho, esses irmãos que não têm a informação da vida que continua depois da morte, eles se veem totalmente desesperados, em fases de desafios tão grandes que a humanidade enfrenta. Por isso, quem é conhecedor do Evangelho de Jesus?
Aqui nós estamos nos referindo a nós espíritas, mas também nossos irmãos evangélicos e todas as religiões que se empenham a estudar o Evangelho de Jesus. Eles também têm a sua missão diante dos compromissos que abraçaram, porque Jesus está em todas as religiões, não é somente no Espiritismo. Concorda? E então, nós que estamos agora no movimento espírita, com a luz que não deixa dúvida para nenhum de nós, o que estamos fazendo com essa luz? Qual é as nossas atitudes? Será que nós estamos com os mesmos hábitos do passado? Erasto está nos orientando a sacrificar esses hábitos. Por quê? Os hábitos cotidianos são fictícios. A maioria dos nossos hábitos é apego às coisas da matéria. São caprichos. Não é? São vontade do ego de se satisfazer pela animalidade que nós trazemos dos reinos inferiores, pois nós ainda estamos num planeta de expiação e prova. Nós não estamos em um planeta regenerado. E então nós temos que lutar contra isso. Temos que perseverar. Né? As ocupações fúteis. E então nós vamos perdendo tempo. O tempo passa e nós não vemos. Não é? Por isso ele está nos alertando. E vamos ver que a mensagem foi trazida no século passado. Ou melhor, no século atrasado. Século XIX. 1863. Não é isso? Nós já estamos no século XXI. E parece que as palavras estão mais atuais do que nunca. Né? E então nós temos que ver qual é o nosso movimento individual no círculo de convivência, no nosso exemplo, no nosso testemunho de vida e as coletividades, os grupos religiosos, os grupos de estudo, as casas espíritas. O que temos feito para essa divulgação da Boa Nova? E então ele nos fala aí que muitas pessoas vão ouvir e não fazer conta. Não é? Isso aí sempre foi do ser humano. Desde quando começou a ser chamados à verdade nas antigas escrituras, o ser humano sempre se manifesta como isso, dessa forma aí, não dando importância, fazendo chacota, leviandade para com as coisas essenciais da vida futura, da vida eterna, da vida imortal que é a nossa vida de espírito. Sempre existiu, porque nós ainda trazemos essa parcela de inferioridade. E então precisamos de refletir e ver como deveremos agir. Mãos à obra, é o conselho dele. Que possamos nos armar de resolução e coragem. Não é? Então, é aquela condição de nós estarmos empenhados no trabalho dentro da casa espírita ou aonde nós estivermos. Procurar trazer um vocabulário, melhor dizendo,
uma palavra de conforto, de esperança, e não deixar que o derrotismo, o pessimismo, as palavras sombrias, desencorajadoras, tomem frente do nosso diálogo. A forma com que nós vamos expressar nosso desejo de confiança em Deus, na providência divina, nas palavras de Jesus, tudo isso é uma forma de nós levarmos o conforto e a esperança a esses irmãos, né? E podemos ter a certeza de que, com essa atitude, no desejo de auxiliar os sofredores, os menos favorecidos, principalmente no entendimento, porque existem muitas pessoas que têm condições para se manter no aspecto físico, né? Não precisam de socorro material, mas precisam, às vezes, de uma palavra ou de um momento para ouvi-las, mostrar que a nossa vida não termina aqui no campo físico, continuaremos a viver depois da morte. Tem muitas pessoas que não sabem, não pararam ainda para pensar sobre isso, não é? Mas o ponto que nos chama a atenção é nesse final da mensagem. Muitos chamados para o Espiritismo se transviaram. Isso quer dizer que não é somente porque nos dizemos espíritas, somos privilegiados e estaremos infalíveis. Todos nós estamos sujeitos a cair pela nossa imperfeição. Mas o que ele nos mostra aí, qual é o princípio que essas pessoas estão levando? Será que estão na prática da caridade? E ele diz que não basta só professar a caridade, é ensinar. Professar quer dizer ensinar, orientar, conduzir, mas praticar também, não é? É necessário, junto às palavras, unir as atitudes, ação. É assim? O número de aflitos aos quais levem consolo. Tudo isso nós aprendemos com a doutrina espírita. O amor pelo próximo, a abnegação, o desinteresse das coisas pessoais. Olha aí. Tudo isso são sinais para nós identificarmos a quem nós estamos buscando como referência nos ensinamentos da doutrina espírita. Será que o orador que tem uma palavra bem posta, uma oratória impecável, será que isso é o suficiente para nós seguirmos? Porque muitas vezes estamos agindo como os fariseus do tempo de Jesus. Os fariseus eram os divulgadores das Escrituras. A maioria do povo era analfabeto, não tinha leitura. E os fariseus tinham esse compromisso, essa tarefa de recitar as Escrituras e orientar o povo. Mas, no dizer de Jesus, eram hipócritas.
porque falavam, conheciam as revelações de Moisés, mas não praticavam os ensinamentos. E nós então temos que ter esse cuidado conosco. Falar é divulgar, orientar, mostrar que temos o conhecimento, que fomos despertados pela luz do Mestre. Mas a prática é que vai determinar a nossa condição diante das pegadas de Jesus. Se nós estamos vivenciando tudo o que temos aprendido, não é isso? E então fica aí esta mensagem para nos orientar em nossos compromissos, principalmente com a nossa consciência. E agora nós vamos ao livro Segue-me. O autor espiritual é o benfeitor Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Escolhas. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Palavras de Emmanuel. Quem observa o mal e o remédio contra o mal nos campos de provação do mundo é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Vejamos alguns deles. Com a pedra, tanto se pode ferir ou injuriar, quanto edificar ou esculpir. A criatura é livre para usar o fogo de maneiras diversas, como sejam: extinguir o frio, afastar as trevas, preparar o próprio alimento, condicionar a matéria ou destruir através do incêndio. Da morfina que se extrai na terra, o alívio do enfermo, retira-se igualmente a dose de veneno sutil que dilapida as energias orgânicas de quem se compraz no abuso do entorpecente. Nas mãos do homem, o dinheiro é trabalho ou inércia dourada, educação ou desequilíbrio, beneficência ou sovinice, bondade ou violência, prosperidade ou penúria. A força atômica é suscetível de garantir o brilho do conforto e da indústria, tanto quanto é capaz de ser manejada por morticínio e arrasamento. Assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça. A hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida
ou menos favorecida de recursos materiais é matematicamente constituída de 60 minutos. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos. Queridos irmãos e queridas irmãs, tão clara quanto a primeira mensagem. E ambas têm uma sintonia muito grande, um nível de esclarecimento que é um complemento uma da outra, concorda? O que nós estamos fazendo do nosso tempo? Emmanuel está dizendo aí que o tempo é igual para todos nós. Seja qual for a nossa condição diante da vida, os minutos são da mesma contagem. As horas, os dias, tudo tem a mesma referência para o nosso aproveitamento. Agora, o que estamos fazendo desse tempo? Emmanuel deu diversos exemplos aí sobre aquilo que nós poderemos fazer com os recursos temporais aqui no plano físico. Em cada situação nós temos um exemplo de boa ou má condução desses recursos. Será que nós estamos aproveitando bem esses recursos que estão em nossas mãos? Não é? Precisamos de estar atentos, porque na frase de Jesus, se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E então essa frase, fazendo luz em nosso entendimento, nós vamos aproveitar o máximo na companhia desse amor. E quando nós estamos envolvidos pelo amor do Cristo, nós estamos sendo divulgadores, propagadores. Estaremos fazendo com que o clima da fraternidade seja constante junto de nós. Permanecer no amor de Jesus é captar a mensagem divina, a luz imperecível que nós poderemos refletir junto das pessoas. Por isso, Emmanuel está dizendo que é uma atitude pertinente a nós mesmos. Cada um de nós vamos exteriorizar nos nossos gestos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, aquilo que nós já absorvemos desses ensinamentos de Jesus. Se nós guardamos os ensinamentos. Olhem, se guardardes os meus ensinamentos. E então, guardar nesse sentido não é deixar numa gaveta de uma forma simbólica. Guardar os ensinamentos na gaveta e deixar sem utilidade. Guardar quer dizer observar, permanecer,
se alimentar desses ensinamentos. Será que nós já paramos para pensar que esses ensinamentos são para nós um alimento? Quantas vezes nós já fomos reanimados pelas palavras de Jesus? Eu vim para que todos tenham vida e as tenham em abundância. Olha que interessante. Viver por viver, todo mundo vive, não é verdade? Em qualquer condições que esteja a pessoa, ela está vivendo. Mas viver em abundância, nas graças de Deus, nas bênçãos, sentindo esta energia do amor de Deus ao nosso redor, mesmo com as dificuldades que atravessamos. E então, as palavras de Jesus: eu vim para que todos tenham vida. Jesus desceu desse trono divino, desse reino de luz, para chegar até aqui, nos mostrar o caminho da vida, o caminho da verdade e da vida. Não é assim? E então, ter a vida em abundância é se alimentar desta mensagem da Boa Nova, para permanecer no amor e vivenciar o amor. Para quem está buscando se empenhar como sendo um trabalhador na seara do Cristo, seja qual for a condição, o amor é a meta, é o trabalho em ação, a caridade, como nós vemos na doutrina espírita. Porque fora da caridade não há salvação. Fora da caridade estaremos vegetando. Não é assim? E então deixamos aí mais uma reflexão do benfeitor Emmanuel, mais uma reflexão das instruções dos Espíritos e, lembrando, vamos voltar a essas mensagens. Capítulo 20, Missão dos Espíritas, item 4. Muito interessante essas mensagens, não é? E então agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos às nossas vibrações, aproveitando também a companhia dessas falanges de socorro, esses espíritos de luz que, com o ambiente de oração, o ambiente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estão trabalhando em favor de todos nós, encarnados, desencarnados, as pessoas que nós queremos auxiliar. Poderíamos então evocá-las no pensamento. Quantos irmãos, quantos entes amados estão no plano espiritual precisando de nossas orações, as vibrações, aqueles que estão hospitalizados. E então é o momento onde nós poderemos oferecer essa ajuda, esse amparo, essa solidariedade em nome de Jesus.
Vamos então confiar. Vamos mentalizar a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, irradiando suas luzes confortadoras. Envolvendo em nossos pensamentos os doentes, as pessoas que estão passando momentos difíceis com a saúde mental, saúde física. Lares que estão se desestruturando por falta, muitas vezes, do conhecimento da boa nova de Jesus, da vivência dos ensinamentos, do perdão, da indulgência, da complacência para com as fraquezas alheias. Muitos lares necessitados. Envolvendo também aqueles irmãos, tanto nos hospitais e também nos hospícios, nos manicômios, em seus lares, para todos nós, para cada um dos nossos desequilíbrios, dos nossos tormentos, para cada uma das nossas dores. Jesus é o remédio, é o médico, é a luz. Senhor, nesses momentos, nos unimos no sentimento fraterno de confiança, confiança em Deus, nosso Pai, confiança no teu amor para com toda a humanidade, confiança de que nossas dores, por maior que sejam, com a tua luz, com o teu amparo, se tornarão pequenas. Suportaremos e superaremos, amparados e orientados pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Te pedimos, Senhor Jesus, envolva cada um desses irmãos nessas energias transformadoras da paz, da esperança, conscientizando cada um que a maior força que existe no universo é a força do bem, é a força do amor. Divino amigo e médico das almas, renova-nos as forças e a coragem. Envolvemos também aqueles que se encontram
nas casas de repouso, nos asilos, as crianças nos orfanatos e creches. Senhor, protege as crianças, ilumina os lares para que possam saber educar essas crianças, orientá-las, conduzi-las no caminho do bem. Ilumina esses responsáveis, os pais, os orientadores, pois é o futuro da humanidade. Senhor, nós queremos pedir pelas escolas que nós conhecemos como presídios, cadeias, penitenciárias, todos os ambientes aonde o ser humano busca uma reabilitação diante da própria consciência. Ilumina, Senhor, esses nossos irmãos. Queremos te pedir, Senhor Jesus, pela nossa pátria. O compromisso que trazemos de renascermos na pátria do Evangelho. Temos a nossa parcela de responsabilidade, individualmente e na nossa coletividade. Por isso te pedimos, Senhor, ilumina nosso povo, fortalece em nós a coragem, a perseverança no bem, essa sintonia com as esferas superiores, pois sabemos que não estamos entregues às nossas próprias forças. Temos uma força maior a nos conduzir. Lembrando sempre, Senhor, que no fim desse período de tribulação, quando estivermos às portas da regeneração, tuas palavras nos encorajam. Deus enxugará toda lágrima e haverá um só rebanho e um só pastor. Esta frase nos anima, Senhor, e nos fortalece. Que as falanges de Ismael possa levar essas energias de tuas palavras a cada coração que sintoniza com os teus ensinamentos na pátria do Evangelho, que irá refletir para muitos países, muitas nações, que buscam também a verdade, para que a verdade liberte todos nós. Senhor Jesus, para finalizar nosso momento de vibração, pedimos pelas famílias, pelos nossos lares, os entes queridos, nossos entes amados, nossos antepassados, que se sacrificaram tanto para estarmos aqui,
e aqueles que vão herdar esta escola bendita da moral cristã para o mundo que virá. Ensina-nos a transmitir o melhor de nós em Teu nome, Senhor, para esses familiares, para esses entes queridos. Que a Tua paz permaneça junto de cada um, hoje e sempre. Assim seja, Senhor, graças a Deus e louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegamos ao fim de mais um culto do Evangelho. Com muita gratidão pela companhia, pelo incentivo, pelas energias que nós permutamos a todos vocês, as bênçãos e a paz do nosso Mestre, e a nossa gratidão pela companhia. Até uma próxima oportunidade, com a permissão de Deus. Graças a Deus e louvado seja Deus. Muita paz.